Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você algo muito interessante. Eu quero começar aqui pedindo a você que leia aqui comigo a capa aqui de um livro. Olha que está aqui na tela aqui com você. É o Mago da Franco-Maçonaria. A Vida Misteriosa de Elia Ashmole. Cientista, alquimista e fundador da Royal Society. Eu quero falar hoje sobre a Royal Society. Mas o curioso é que a Royal Society, ela traduzindo, é uma real sociedade, mas ela é uma real sociedade de cientistas. Nomes importantes que com certeza você conhece, que aqui tem nomes que todo mundo já ouviu falar. Nomes importantes da ciência passaram por aqui e alguns ajudaram a fundar essa academia. Mas eu trouxe aqui para você a capa desse livro, porque aqui começa falando de um mago. Bom, é um mago que trabalha com magia. Da franco-maçonaria, era maçom, que está envolvida com muita coisa que está acontecendo hoje no mundo. E aí que vai dizer que a vida misteriosa de Elias Ashmole, que o livro fala dele, diz que ele era um cientista, alquimista. A alquimia, ela começa também como uma prática espiritualista, né? Cientista, alquimista e fundador da Royal Society. A Royal Society é uma academia científica que é uma das mais importantes e talvez não, uma das mais antigas do mundo. Mas veja a mistura: magia, espiritualidade, maçonaria, ciência, e a gente acha que a ciência é imparcial. Eu vou te provar nesse livro que ela não é isenta, não é imparcial, ela não é neutra. Então, gente, vamos lá. Eu queria começar te pedindo o seguinte: se você puder ajudar esse canal com qualquer quantia, será muito bem-vinda. Tudo que eu faço aqui nesse canal tem um custo, né? Você tudo paga em dólar. Geralmente tem que pagar anualmente. E a gente às vezes quer melhorar o canal, quer comprar livros, e sai um pouco pesado, sim. Se você acha que esse trabalho é importante, nos ajude. Qualquer ajuda sua será muito bem-vinda. E eu queria deixar aqui um telefone para contato, é o nosso WhatsApp, que eu criei para este canal, para você trazer sua opinião, sua ideia, sua pergunta, seu questionamento, sua discordância, né? Aqui é para a gente conversar sobre qualquer coisa. E outra coisa também é que se você der alguma colaboração para esse canal, contribuiu com algum valor, mande uma mensagem aqui para que eu saiba e possa te agradecer diretamente, tá certo? Então vamos, gente, agora falar, na verdade, sobre a Royal Society. Eu quero entrar aqui no site deles diretamente para você ver que eu não estou inventando nada. Vamos lá. Eu quero que você leia aqui diretamente no site da Royal Society. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a minha tela, aumentar aqui para você aqui a tela. Vamos lá, gente. Olha só. A história da Royal Society. Você vai ver que curioso isso aqui. Cientistas renomados, você vai ver aqui, fazem parte, fizeram parte, mas ela tem uma história, para mim, muito escondida, né? Vamos ver aqui, olha. A história da Royal Society é a história da ciência moderna. É bom contextualizar dizendo o seguinte: a ciência moderna, ela nasce, obviamente, na Idade Moderna, né? Logo após aí o fim da Idade Média, ali no século XVI, ali, mais ou menos. E o que acontece? A ciência moderna, ela vem questionando o que a igreja fazia, né? Então ela veio se colocando como independente e imparcial, e que agora as explicações para a vida, para o homem, as respostas que nós precisamos sobre a nossa origem, sobre o cosmos, a ciência vai explicar. Bom, seria muito bom se fosse verdade, né? Então detona com a Idade Média, chama de Idade das Trevas, e vem com esse ar de independência e imparcialidade, apenas cientificismo. Vou te provar que não é verdade. Então vamos lá. Nossas origens estão em um colégio invisível de 1660. Gente, eu falei, eu estou no site da Royal Society, talvez a maior entidade científica mais respeitada do mundo, e uma das mais antigas, com certeza. Eles nascem, né, como ele está dizendo aqui, as origens estão num colégio invisível. Colégio invisível. Isso aqui está carregado de misticismo. Vamos explicando aos poucos. Isso é de quando? Um colégio de 1660, de filósofos naturais e médicos.
vai captando aí o que está aqui por trás. Olha só, vamos aqui seguir. Nullius in verba. Nullius in verba é uma expressão latina. O que significa isso? A primeira reunião da Sociedade Erudita em 1900, em 28 de novembro de 1660, veja, uma sociedade erudita que se reuniu no dia 28 de novembro de 1660, século XVII. Olha quanto tempo tem isso. Seguiu uma palestra no Gresham College por Christopher Wren. Christopher Wren foi um dos fundadores da maçonaria moderna. Veja que o livro lá falava sobre Elias Ashmole, mas você vai perceber que está tudo interligado. Vou provar isso aqui, não somente nesse vídeo, mas em outros posteriores. Então, vamos lá. Junto com outros polímatas importantes. O que é um polímata? Polímata é aquele que sabe sobre diversas áreas. Por exemplo, salvo engano, o maior polímata que eles consideram é o Leonardo da Vinci. Era escritor, era pintor, era físico, filósofo, salvo engano, matemático, era inventor. Então, ele era um polímata, né? Conhecia sobre muitas áreas. E aí ele vai dizer, incluindo aqui nessa reunião, nesse grupo, Robert Boyle e John Wilkins. Robert Boyle é um dos pais fundadores da ciência moderna. Vamos lá. O grupo recebeu a aprovação, olha, o grupo recebeu a aprovação real a partir de 1663. Aprovação real significa real no sentido de realeza, ou seja, o Império Britânico, a realeza, a rainha, aprovou ali a fundação, o rei na época, né? A fundação da Real Society. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque a realeza britânica está envolvida com todas essas crenças e com todo esse projeto globalista. Toda essa elite, esses que não aparecem, que eles mesmos se autodenominam governo das sombras, porque eles dizem que tudo aquilo que é exposto sobre o sol se derrete, né, se torna visível, ou usa a figura de linguagem de que se derrete. Então, eles não se expõem, eles são o governo das sombras. A realeza britânica faz parte. Infelizmente, eu vi até uma evangélica dizer para mim que a rainha Elizabeth morreu e era uma mulher muito cristã. Não, eles não são cristãos, coisa nenhuma, né? Eles estão por trás de tudo isso que está acontecendo aí no mundo. Mas vamos lá. Eles, então, se reuniram em 1660 e foram autorizados em 1663. Olha quanto tempo. Olha só, nós falamos sobre o Nullius in verba, né? Olha aqui. O lema da Royal Society, Nullius in verba, é entendido como significando acreditar na palavra de ninguém. Veja bem, essa expressão ela é entendida como significando, ou seja, o sentido dela é não acredite na palavra de ninguém. Então, ou seja, eles nascem já colocando você para questionar absolutamente tudo, exceto eles mesmos. Porque eles vão se reunir, vão ser agora cientistas que vão dar o veredito deles sobre tudo. Isso parece muito bonito, mas vou te mostrar o que está por trás disso aqui. Olha só, nullius in verba é uma expressão da determinação dos philos. Quem são os philos? São os amigos, os colegas, os companheiros, né? Os camaradas ali daquela entidade que se determinaram em quê? Em resistir ao domínio da autoridade. Isso aqui tem toda uma ligação com a Idade Média, que era uma idade onde Deus, o Deus dos judeus, é o Deus criador de tudo, e a sociedade vivia pautada nesses valores, e muita coisa, por exemplo, a criação do homem, a origem do homem. Ora, Deus criou. Eles vão dizer, não acredite na palavra de ninguém. Não se deixe se submeter sob nenhuma autoridade, porque agora eles vão dizer e vão dar as respostas sobre tudo, né? Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas eu vou te mostrar, talvez em mais 1 ou 2 vídeos, né? Vou te dar mais argumentos e vou te mostrar o que está por trás dessa Royal Society, né? Real Sociedade de Cientistas. Então, resistir ao domínio da autoridade. Isso aqui vai influenciar, isso aqui é parte de um plano onde eles vão assim, utilizar todos os meios possíveis, cultura, religião, eles vão questionar a Bíblia Sagrada. Ou seja, a ciência agora não é só ciência de laboratório.
Ou seja, qualquer área da vida humana agora vai ter o seu cientista, aquele que vai responder é o sociólogo, é o filósofo, é o matemático, ou seja, eles vão passar a dominar tudo. No século seguinte aqui, a família Rothschild, ela vai ter uma influência imensa sobre esses think tanks que vão sendo criados, sobre as universidades, a ciência e tudo, de forma que eles vão passar a controlar e eles vão manipulando, criando, financiando cientistas e projetos de forma que tudo atenda àquilo que eles acreditam. Então, quem vai dizer agora a coisa não é mais nenhuma autoridade. Vamos lá, eu queria mostrar aqui para você aqui embaixo algo interessante. Aqui tem uma galeria, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de passar para vocês. Não, né? Assim, esse aqui é bom a gente saber, olha só. Resistir ao domínio da autoridade e verificar todas as declarações por meio de um apelo aos fatos determinados pela experiência. Ou seja, resista à autoridade e passe, então, a verificar as declarações por meio de um apelo aos fatos determinados pela experiência. Então, agora você vai simplesmente buscar tudo aquilo que a ciência, por meio da experiência, tem provado. Parece muito bonito, e seria muito bonito se fosse verdade. Mas o que eles querem é ter o controle e o domínio, e eles vão ser os únicos autorizados a falar em matéria de qualquer coisa. Porque agora todo mundo tudo é uma ciência e cada ciência vai ter ali aqueles que vão responder. Você viu agora, por exemplo, que todos que discordaram do que a elite falou, qualquer cientista médico foi chamado de negacionista, né? Então, eles são os donos da verdade. Aqui está uma galeria de pessoas que pertenceram, né, e que ainda faz parte, o seu nome está lá na Real Society, né, uma galeriazinha dos seus nomes principais. O primeiro aqui que aparece é Christopher Wren. Como eu disse, Christopher Wren foi um dos fundadores da maçonaria moderna. Aí você vai ter aqui o rei Charles II, de 1662, portanto, o rei contemporâneo aí da fundação, né? Aí nós vamos ter alguns trabalhos, olha aqui, gente. Quem é esse aqui? Isaac Newton. Isaac Newton, talvez o cientista mais famoso, mais conhecido da história, fazia parte da Real Society. Eu vou mostrar umas coisinhas sobre ele daqui a pouco e no vídeo seguinte. Aqui alguns outros cientistas, né? Aqui Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, é membro da Royal Society lá da Inglaterra, né? Aqui alguns livros, trabalhos, cientistas. Eu quero te mostrar aqui um muito conhecido nosso, que é o Charles Darwin, o pai da teoria da evolução. Teoria que nunca se comprovou, que é cheio de falhas, inclusive houve alguns escândalos por causa de algumas manipulações que foram feitas, mentiras, né, montagens que depois foi descoberta, né? Então, a teoria da evolução é uma teoria. Vamos lá. Aí eu tenho aqui um outro ainda mais conhecido ainda, Albert Einstein, bem mais moderno, né? Igual o Darwin, bem mais moderno. Mas aqui eu quero agora pular com vocês aqui para algo muito interessante. Eu quero mostrar para vocês aqui, quero compartilhar com vocês algo aqui que eu acho que vai ser bem curioso para a gente. Olha só, gente, o que acontece? Vamos aqui, quero compartilhar uma tela aqui com vocês, que é de um livro, que eu quero que vocês vejam a tela, acabei falando sobre ele, quer dizer, O Mago da Franco-Maçonaria, olha aqui, ó, O Mago da Franco-Maçonaria, A Vida Misteriosa de Elias Ashmole, cientista, alquimista e fundador da Royal Society. Então, peraí, ele tem envolvimento com toda uma área mística, ele é maçom, né? E, ao mesmo tempo, ele é fundador de uma academia de ciências. Vamos ler um pouquinho o que esse livro fala? Eu quero te mostrar só um trechinho aqui. Olha só. O biógrafo do Elias Ashmole, eu vou depois te mostrar a importância que teve Ashmole nesse contexto dessa idade moderna. Olha só. Seu biógrafo, C.H. Josten, já falecido, acreditava que a grandeza de Ashmole talvez estivesse na tensão entre o homem do mundo e a alma hermética de um místico espiritual. Peraí. O livro, então, aqui está dizendo que a grandeza de Elias Ashmole, esse que foi fundador da Real Society,
que é essa grande academia de ciências, né, uma ciência imparcial, esse homem, então, a grandeza dele estava, segundo o seu biógrafo, entre a tensão que havia entre o homem do mundo, ou seja, o ser real, o ser humano, o ser de carne e osso, Elias Ashmole, e a alma hermética desse homem que é um místico espiritual. Está aqui, gente, olha aqui, ó. Passar o mouse aqui, tá vendo? Um místico espiritual. Ou seja, esse místico tinha uma alma hermética. O que é o hermetismo? Alma hermética significa ele era um adepto do hermetismo, que foi uma doutrina fundada, criada, divulgada por Hermes Trismegisto, que é o equivalente, ele é como se fosse uma espécie de encarnação do deus Tote, que é equivalente a deus Tote, na verdade, né? E também há um deus romano, esqueci agora aquele deus romano que tem umas asinhas no capacete, me esqueci agora. Então, o que acontece? Então, veja que Ashmole, ele praticava o hermetismo, ele era alquimista, ele é um místico espiritual e o fundador de uma academia de ciências. Eu quero mostrar para vocês que essa ciência nunca foi imparcial, nunca foi isenta, ela nunca foi neutra. Nunca, absolutamente nunca. E aí eu vou provar isso mais um pouco na frente. Então, muita gente hoje, quando fala é a ciência, é o cientista, não tem o que questionar. Eu vou te provar aos poucos aqui que não. Em O Mago da Franco-Maçonaria, Tobias Shorten, que é o autor do livro, discorre sobre a vida de Ashmole, mostrando não somente seu papel fundamental na franco-maçonaria e no conhecimento das ciências modernas, mas também as origens, a infância e a formação daquele que foi nomeado o Arauto de Windsor. Gente, você está vendo aqui o autor do livro dizendo que ele foi nomeado Arauto de Windsor. Windsor é uma das residências oficiais reais da família britânica. E esse homem, com tudo isso aqui, com todo esse envolvimento no misticismo egípcio, ele foi o Arauto de Windsor. O que é o Arauto? É aquele que proclamava as notícias do rei. Era aquele que saía no meio do povo, era aquele alto oficial do governo, que era o Arauto que proclamava as vitórias, as guerras, enfim, aquilo que o rei queria dizer. Ele era o proclamador oficial do rei, o Arauto de Windsor, a casa real. Eu quero mostrar para vocês que parem de acreditar que todo mundo é imparcial, que a realeza é imparcial. Não, gente, a elite global que quer controlar o mundo, todos eles acreditam que fazem parte de linhagens, que tem, assim, linhagens das mais estranhas possíveis. Um dia eu posso falar aqui para vocês, parece absurdo, mas eles acreditam. Inclusive que a linhagem deles vem de outros planetas. E por isso eles têm a capacidade, eles foram iluminados para controlar o mundo. E aí, claro que aí vai surgir várias ideias absurdas, inclusive já estamos vivendo, né? Eles estão no auge desse projeto de domínio global. Eu quero te mostrar aqui um outro livro que é muito interessante também, para fechar esse assunto aqui. Olha só, gente. O Nascimento da Franco-Maçonaria. O Nascimento da Franco-Maçonaria é o nome do livro. O curioso é que você está vendo aqui, olha. Você vê aqui em cima o símbolo da maçonaria, aqui, ó, o esquadro e o compasso, né? O esquadro e o compasso aqui. E aí, o nascimento da franco-maçonaria, e o curioso é que está aqui, ó, Isaac Newton e os newtonianos. Um cientista como Isaac Newton tem a ver com tudo isso? Com tudo isso que está... Inclusive, o nome do autor aqui, Alan Bauer. Não sei quem é esse autor, mas geralmente os Bauer são pertencentes à família dos Rothschilds, que mudaram de Bauer para Rothschild, né? E os Rothschilds são uma família de místicos e estão por trás de tudo que está acontecendo. Eles controlam tudo, são banqueiros, né? Vamos lá. Eu quero ler para você só um trechinho aqui do livro que fala que é interessante. Olha só, gente. O autor expressa a possibilidade estabelecida por diversos documentos inéditos ou redescobertos. Veja, o autor, nesse livro, ele vai expressar uma possibilidade. Possibilidade de quê? Essa possibilidade, ela foi provada, estabelecida através de documentos. Mas que possibilidade é essa? De que a franco-maçonaria especulativa
ela é diferente da maçonaria operativa, mas o assunto aqui não é maçonaria, mas a possibilidade de que a franco-maçonaria especulativa foi, de fato, uma invenção dos amigos de Isaac Newton. Olha só o envolvimento dos amigos de Isaac Newton com tudo isso. Rapidinho vou te passar aqui uma ideia. Isaac Newton, célebre cientista, mas alquimista desconhecido. Pouca gente sabe que ele era alquimista. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse canal tem pessoas de vários credos. Todos aqui, a maioria falam comigo, conversam, tem gente que liga para mim, que a gente tem contato direto. Eu não entro entrando aqui no... Eu sou cristão. Não estou entrando aqui no mérito da fé, da crença, do que segue. Não, esse não é o problema. Eu só quero te mostrar que eles escondem algumas coisas, que eles não te passam tudo. Que quando você fala de Isaac Newton, você fala, não, era apenas um cientista. Mentira, mentira. Você está vendo até agora aqui essas magias, esse misticismo que boa parte veio do Egito, veio da Pérsia, veio da Babilônia. Você está vendo aqui o envolvimento da maçonaria, você está vendo que esses mesmos homens envolvidos com tudo isso são os fundadores de uma academia científica. Então eu quero que você abra a mente para entender que está tudo misturado. E que eles tanto criticaram a Idade Média por ter um dedo do cristianismo em tudo, e eles agora tomaram para eles. Só que eles carregam o nome de ciência, e todo mundo vai caindo nessa lábia. E eu vou provar em vídeos posteriores coisas ainda piores, inclusive sobre Isaac Newton. Não estou denegrindo a imagem dele, negando que ele era um bom cientista, né? Eu só estou dizendo que não é imparcial, não é neutro, não é. Então vamos lá. Longe de ser uma afirmação dogmática da verdade, esse livro, obra de um pesquisador e historiador, abre pistas ainda não exploradas sobre a história da franco-maçonaria europeia. Então, o autor está dizendo, olha, gente, eu estou falando sobre a história da franco-maçonaria, mas não tem como não falar sobre Isaac Newton, porque Isaac Newton está envolvido com a Royal Society, né? E a maçonaria muito mais envolvida com a Royal Society, e eu vou provar isso para você em outros vídeos. Então, eu vou fechar aqui o compartilhamento e quero dizer para você o seguinte: eu não estou aqui criticando religião e nem crença de absolutamente ninguém. Eu só estou dizendo para você que eles só contam para a gente, quando contam muito é a metade da história. E eu vou te mostrar coisas ainda mais interessantes, para não dizer graves, no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil e que Deus abençoe a todos.